Oséias, capítulo 8, versículo 1 diz assim, a palavra de Deus: Emboca a trombeta, ele vem como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. A mim me invocaram, nosso Deus, nós, Israel, te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo o perseguirá. Eles estabeleceram reis, mas não da minha parte. Constituíram príncipes, mas eu não o soube da sua prata e do seu ouro. Fizeram ídolos para si, para serem destruídos. O teu bezerro, ó Samaria, é rejeitado. A minha ira se acende contra eles. Até quando serão eles incapazes da inocência? Porque vem de Israel, é obra de artífice, não é Deus, mas em pedaços será desfeito o bezerro de Samaria. Porque semeiam ventos e cegarão tormentas, não haverá seara, a erva não dará farinha, e se a der, comê-lo-ão os estrangeiros. Israel foi devorado, agora está entre as nações, como coisa de que ninguém se agrada. Porque subiram a Assíria, o jumento montês anda solitário, mas Efraim mercou amores. Todavia, ainda que eles merquem socorros entre as nações, eu os congregarei. Já começaram a ser diminuídos por causa da opressão do rei e dos príncipes. Porquanto Efraim multiplicou altares para pecar, estes lhe foram para pecar. Embora eu lhe escreva a minha lei em 10.000 preceitos, estes seriam tidos como coisa estranha. Amam o sacrifício, por isso sacrificam, pois gostam de carne e a comem, mas o Senhor não os aceita. Agora se lembrará da sua iniquidade e lhes castigará o pecado. Eles voltarão para o Egito, porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortes, mas eu enviarei fogo contra as suas cidades, fogo que consumirá os seus palácios. Oremos, irmãos. Santo Deus, soberano Pai, pedimos, ó Pai, que teu Santo Espírito, ó Pai, venha usar o teu servo, instruir o teu povo, para que possamos aplicar a tua palavra, Senhor. Sê conosco nessa noite, abençoa-nos, ó Deus, para que possamos te servir melhor, ó Pai. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Irmãos, para quem não tem acompanhado os estudos no livro do profeta Oséias, eu recomendo que entre no canal do nosso YouTube, da Igreja Presbiteriana Filadélfia, veja as mensagens anteriores, para que você entenda o contexto, a sequência que nós estamos utilizando. Na vida, meus irmãos, nós recebemos vários sinais que servem de alerta, para evitarmos perigos. Pode ser no trânsito, sinais luminosos, placas amarelas, nosso carro acende luzes no painel, indicando alguma coisa que precisa ser feita ou está acontecendo com o carro. Também nós temos aqui o nosso corpo dá sinais que a gente precisa parar, precisa fazer uma manutenção ou talvez evitar de fazer alguma coisa. O meu está dando sinal que eu não posso mais jogar bola, né? Então, ele está me avisando, é um dia de jogar bola e uma semana de dor. Então, já para a gente entender, não podemos ignorar sinais, né? A sinalização, por exemplo, de um piloto de avião, com a pista de pouso, com as luzes do painel. Imagina um capitão de um navio que tem um referencial de um farol. Se a gente ignorar esses sinais, se a gente agir pelos nossos próprios instintos, o que vai acontecer? Vamos o quê? Ter colisões, vamos ter problemas, e resultando em, dependendo dos sinais que você ignora, em vidas ceifadas. E assim como existem muitos sinais no nosso dia a dia, a Bíblia também nos dá muitos sinais. Sinais de caminhos que nós devemos evitar, perigos que nós podemos prevenir. E, afinal, a Bíblia é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A mensagem de hoje tem muito a ver com isso. Mostra bem como o profeta Oséias
ele descreve Israel de seu tempo. Eles ignoravam todos os sinais que foi dado para eles, os alertas de Deus. E diante disso, eles escolheram grande destruição. Nós vimos que Oséias profetizou onde? Num período de grande apostasia, que as pessoas não queriam mais saber de Deus, e uma grande decadência moral também, lá no Reino do Norte. O profeta usa a metáfora do casamento com Gomer, né, e uma mulher adúltera, para ilustrar o quê? A relação entre Deus e o povo de Israel. E nessa metáfora, né, o marido fiel, representando como Deus, e Israel, a esposa infiel. A mensagem de Oséias para aquele povo, para aquela época, era um chamado ao arrependimento, um chamado urgente para sermos fiéis a Deus. Ele advertiu o povo sobre o quê? Sobre as consequências iminentes de você, da infidelidade, da idolatria daquela nação, direto mandando avisos. E Deus, através desse profeta, denuncia a infidelidade daquele povo e proclama agora julgamento para o povo. O tema do sermão dessa noite é o povo que colheu juízo. Tanto o capítulo 8 quanto o capítulo 9 do profeta Oséias, o texto tem a mesma estrutura, né? É como se fosse o próprio Senhor falando através do capítulo 8. E o capítulo 9, ele descreve, né? Nós vamos ver na semana que vem, se Deus quiser, a gente vai ver, é a mesma estrutura, não as mesmas palavras, mas como se fosse o olhar do profeta, no capítulo 9. Então, a estrutura são as mesmas, tá? E os trechos são bastante semelhantes, porque eles começam com um imperativo, uma acusação de infidelidade, deslealdade, e eles terminam com a proclamação, o anúncio do juízo, tanto o capítulo 8 quanto o capítulo 9. Deus diz algo e termina o capítulo falando, proclamando o juízo. E olha só o que ele diz aqui, nós lemos agora os versículos de 1 a 6, nós poderíamos dizer que é o povo que rejeitou a Deus, que rejeitou as instruções de Deus. E na nova tradução Almeida e atualizada, eu não vou ler de novo o texto, eu vou só explanar, diz assim: toca a trombeta. Isso é um chamado urgente, meus irmãos. Toca a trombeta, pois eis que o juízo vem como uma ave de rapina. Aqui ele traduziu águia, mas poderia ser um abutre que vem para pegar o que? Aquilo que está podre. Poderia ser traduzido como um abutre também a palavra águia. Uma ave de rapina é uma ave que vem, que observa aquilo que está acontecendo do alto e vem. E esse texto faz uma referência a Deuteronômio 28, a partir do versículo 49. Vamos fazer essa leitura. Os irmãos não precisam abrir, eu vou fazer a leitura. Deuteronômio 28, 49. A palavra do Senhor diz assim: o Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra virá como o voo impetuoso da águia. Nação cuja língua não entenderás, nação feroz de rosto, que não respeitará o velho, nem se apiedará do moço. Ela comerá o fruto dos teus animais e o fruto da tua terra, até que sejas destruído, e não te deixará cereal, mosto, nem azeite, nem as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, até que te haja consumido. O texto que nós acabamos de ler faz uma referência, né, o que vai acontecer com o povo de Israel. Por causa da rebeldia, o juízo viria. Eles adoravam com os lábios, mas os seus corações estavam distantes de Deus, distantes do Senhor. Era algo hipócrita, algo falso, algo da boca para fora apenas. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. É como uma pessoa que diz que conhece a palavra, mas não está ligando para ela. Não vive uma vida de obediência à palavra de Deus.
Versículo 3 mostra que o povo rejeitou o bem, isso é, eles fecharam o coração, e por causa dessa rejeição, o que? O juízo viria, era certo. Já o versículo 4, nós vemos que eles, o quê? Estabeleceram reis e príncipes por conveniência, sem o que? O conhecimento, isso é, sem a aprovação do Senhor. Esses líderes não iriam manter o seu povo fiel à palavra, não iam manter o culto ao Senhor, mas o que? Eles escolheram esses reis e príncipes por conveniência, para aquilo que fosse melhor para eles. Não é muito diferente do que muitos têm feito as escolhas de hoje. Quando nós temos que tomar decisões, irmãos, devemos consultar ao Senhor em oração. Não devemos virar as costas para o Senhor. Não, isso aqui eu sou capaz de fazer, eu não preciso do Senhor para me ajudar a tomar a decisão. Eles estavam utilizando os recursos que Deus deu para eles, para quê? Para construir ídolos, para adorar outros deuses. E assim como fizeram logo após a saída do Egito. Eles foram libertos do Egito, Moisés subiu ao monte para conversar com o Senhor, para receber instruções do Senhor, eles construíram um bezerro de ouro. A idolatria é a marca, a idolatria é a filha da rebelião. Versículos 5 e 6 ele diz, a fabricação de ídolos era o que? Era o resultado da maneira como eles estavam conduzindo o que? As suas vidas. Era independente de Deus a vida deles estava, eles estavam vivendo como se Deus não existisse. Eles estavam prósperos naquela época, por quê? Haviam feito negociações com outros países que Deus disse que não era para manter relações com eles, mas eles estavam, os negócios estavam indo bem, os bolsos estavam cheios. Para que Deus? Eles não precisavam, eles não queriam saber de Deus, e eles escolhiam essas pessoas de acordo com a sua conveniência, e não do seu Deus. Realizavam seus cultos num sincretismo. O que é sincretismo, irmãos? Mistura de religiões de adoração. Eles misturavam tudo. Muitos lugares têm feito isso, têm deixado o mundo entrar, têm permitido que coisas estranhas ao culto aconteça nesse lugar de adoração que é somente a Deus. Então eles estavam realizando esses cultos sem a preocupação com Deus soberano, com Deus criador. A construção de bezerros despertou a ira de Deus, pois quebraram a lei. O Salmo 15 ele diz assim, prata e ouro são o ídolo deles, obra das suas mãos. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem. E aí ele continua, e no final ele diz assim, versículo 8, tornem-se semelhante a eles os que fazem e quantos nele confiam. O insensato acaba dizendo não a Deus, constrói ídolos e se torna semelhante aos ídolos, que tem boca e não fala, olhos e não veem e não pode fazer nada. Então esse primeiro momento que a gente precisa entender é o quê? A aliança de Deus está sendo quebrada. A promessa que Deus fez para aquele povo está sendo rompida aqui. É justamente sobre a aliança que nós precisamos entender, irmãos. O povo que deveria estar sob o controle de Deus, diz o seguinte, Deus não existe. Deus não existe. Provérbios 26, versículo 2 diz assim, a maldição imerecida não pousa sobre quem ela é dirigida. A maldição imerecida não pousa sobre quem ela é dirigida. Deus rejeita o idólatra, Deus rejeita a idolatria, Deus não rejeita ninguém o quê? A menos que tenha sido rejeitado primeiro, a menos que a pessoa tenha rejeitado. Aquele que guarda os meus mandamentos, este é o que me ama. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Jesus deu essas palavras no final do capítulo 14, no meio do capítulo 15, ele repete essas palavras. Qual tem sido o ídolo de vocês, irmãos? Não rejeite ao Senhor, independente se a sua vida esteja próspera, se tudo que você tem posto a mão tem ido bem, está dando certo,
não vire as costas para Deus. Depois dos versículos 7 a 10, a gente vai falar de um povo que colheu o que plantou. Versículo 7 diz assim: porque semeiam ventos, cegarão tormentas, não haverá seara, a erva não dará farinha, e se a der, comê-la-ão os estrangeiros. Israel foi devorado, agora está entre as nações como coisa de que ninguém se agrada, porque subiram a Assíria. O jumento montês anda solitário, mas Efraim mercou amores. Mercou significa contratou amores. Todavia, ainda que eles merquem socorro, que eles contratem socorro, merquem socorro entre as nações, eu os congregarei. Já começaram a ser o quê? Diminuídos por causa da opressão dos reis e dos príncipes. Aqui eles contrataram amores, contrataram socorro, e não foi algo sincero. A ideia aqui, pelo fato de Israel ter semeado tanta coisa ruim, que desagradava a Deus, eles colheram tempestades. Então, um ditado, né, que talvez vocês já tenham ouvido: quem semeia vento, colhe tempestade. Partiu da Bíblia. Não é ditado popular, é um ditado que tem origem na palavra do Senhor. Tem origem na palavra do Senhor. Então ele diz também, como não terão comida. Por quê? Se a terra produzir comida, quem vai comer é o estrangeiro. Não vai sobrar nada para vocês. Será para eles. Vocês não vão aproveitar nada que a terra produza. Irmãos, nós podemos escolher as nossas ações, mas não as consequências das nossas ações. O Senhor Jesus disse: não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Também o apóstolo Paulo disse: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. É impossível semear sem colher. É impossível você semear pecado e não colher morte. Então, se você está semeando pecado, você vai colher morte. Se você está pensando diferente disso, é um grande engano. A não ser que você se arrependa. Não havia grãos para Israel, mas ele próprio seria devorado. Ele já estava sendo oprimido pelos assírios. Esse foi o resultado da má semeadura. A nação que deveria ser bênção para o mundo se tornou o quê? Vergonha. Eles estavam como um jumento tolo, solitário, andando sem rumo, sem direção, e não buscavam o quê? O Senhor. E a palavra mercou, como eu disse, eles contrataram amores e socorro. E muitas pessoas não aprendem, né, que amizades e amor não se compram. Amizades e amor não se compram. Estavam entregues à própria sorte. Eles estavam jogados, abandonados. Mesmo que eles tivessem comprado socorro, Deus disse: eu os congregarei. Eu mesmo vou ajuntar e vou proclamar o juízo diante de vocês. E vai ser um juízo rápido. Por quê? Porque os príncipes estrangeiros já estavam oprimindo com uma grande taxa de impostos. Então não sobrava nada para eles. A tributação era pesada. A Assíria, que foi contratada para ser o socorro de Israel, não foi a solução para Israel, mas foi a intensificação dos problemas deles. Onde você tem buscado refúgio, irmãos? Onde nós colocamos a nossa dependência? Por mais difícil que possa parecer, vale a pena confiar no Senhor e nas suas promessas. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o socorro bem presente quando a gente está passando por tribulações, por momentos maus. Que Deus esteja na nossa trajetória, irmãos. Às vezes, as pessoas dizem assim: eu confio no Senhor, mas diante do primeiro problema, ela já se desespera, já começa a roer unha, já perde a esperança, esquece que Deus está no controle das nossas vidas. Um povo que não olha para Deus sofre consequências disso. Ou muitas vezes a gente lembra de Deus só quando está passando pelo apuro, pela doença, pela enfermidade, pela escassez. Aí você se aproxima muito de Deus. E aí quando as coisas voltam ao normal, estabilizam, você perde
fervor espiritual que você tinha antes, quando estava passando pelos problemas, pela dificuldade. Os versículos 11 a 14, irmãos, diz assim: porquanto Efraim multiplicou altares para pecar, estes lhe foram para pecar. Embora eu lhes escreva a minha lei em 10.000 preceitos, esses seriam tidos como coisa estranha. Amam o sacrifício, por isso sacrificam, pois gostam de carne e a comem, mas o Senhor não os aceita. Agora se lembrará da sua iniquidade e lhes castigará o pecado. Eles voltarão para o Egito, porque Israel se esqueceu do seu Criador e edificou palácios, e Judá multiplicou cidades fortes, mas eu enviarei fogo contra as suas cidades, fogo que consumirá os seus palácios. Tudo começou após a morte de Salomão. O reino foi dividido contrário à vontade de Deus. Roboão reinou no sul, Jeroboão reinou no norte, e Jeroboão levou junto consigo uma idolatria tamanha, um culto que não agradava a Deus. Como o culto deixa de ser agradável a Deus, irmãos? O culto deixa de ser agradável a Deus quando o quê? Quando a religiosidade não lida de forma séria com o pecado. Quando as pessoas frequentam o culto, mas continuam convivendo com o pecado como se nada tivesse acontecendo. No versículo 11, olha o que ele diz: Efraim multiplicou altares. Efraim é a referência a Israel, para pecar. Esses lhe foram para pecar, multiplicaram lugares de adoração idólatra para pecar contra o Deus, Criador de todas as coisas, o Deus da aliança, a Yahvé. Perceba que não é exclusividade daquela época. Hoje as pessoas não querem mais ouvir sobre o pecado. As pessoas não querem ser chamadas a atenção, não querem ser confrontadas no pecado que estão vivendo. Elas não estão dispostas a uma mudança, a uma correção. Isso não é agradável. Isso não é atual, pastor. O senhor está fora de moda. O senhor está proclamando o discurso de ódio. O senhor está desatualizado. Eles substituíram o verdadeiro culto, por quê? Por altares de idolatria, eram seletivos. Eles viam o quê? Ordenanças de Deus antiquadas, sem relevância. Não, isso aí foi lá no Antigo Testamento, nós não precisamos manter isso hoje. Muitas igrejas hoje continuam fazendo isso e acham que estão fazendo um culto agradável a Deus. Eles estão agradando o ego, estão agradando, massageando o próprio coração. E essa rejeição da lei de Deus levou ao que? Um culto antropocêntrico, um culto voltado para o homem, um culto onde, o culto foi bom, hein? Nossa, saí de lá todo animado. Onde os sacrifícios eram realizados não para agradar a Deus, era realizado para satisfazer os seres humanos. Eles afirmavam que amavam o sacrifício, isso é, eles pegavam e levavam o animal lá, porque eles faziam lá o churrasco, comiam daquela carne. Eles estavam mais preocupados com o que eles iam realizar, para se alimentar. Eles não estavam pensando na maneira como Deus pediu para que fosse feito aquilo, mas eles estavam pensando em si próprios. Por isso foram rejeitados. Eles iam voltar para o Egito. Se você olhar, a maioria dos templos repletos de pessoas são aqueles cuja mensagem pregada é uma mensagem de autoajuda, uma mensagem que vai te massagear o ego, vai falar o quanto você é bom, o quanto você é capaz, o quanto você merece as coisas boas. Isso tudo pode ser verdade, irmãos, mas não é culto. O culto, ele é vertical, ele é para agradar ao Senhor e não para agradar a gente. Então, você vai olhar igrejas superlotadas, a maioria delas não estão confrontando o pecado. Talvez você já tenha visto alguém, já falou para você, eu frequento aquela igreja porque eu gosto da forma daquela igreja, eu gosto da liturgia daquela igreja.
Deixa eu ser sincero para os irmãos. Você não deve ir na igreja porque você gosta disso, ou para ser agradado, ou porque a mensagem é uma mensagem que satisfaz o seu coração. Você tem que vir à igreja para servir, para prestar um culto. Culto é serviço. Nós somos servos, estamos servindo, prestando culto. Então, quando nós estamos prestando culto, nós devemos o quê? Agradar a Deus. Como? Com o nosso coração. Nós temos que estar com o nosso coração voltado para Deus em espírito, lembrando para quem que nós estamos prestando o culto. É Ele que tem que ser agradado no culto, não nós. Prestar o culto ao Senhor está acima de um compromisso. Compromisso nós temos com o nosso trabalho amanhã. Muitos vão ter que sair viajar hoje, outros sairão de madrugada pela manhã, outros estarão lá picando o cartão, o ponto na hora que tiver que entrar. Isso é compromisso. Com o culto, nós temos uma ordenância, nós obedecemos uma santa convocação. Não viva uma ilusão espiritual, irmãos, achando que está cultuando quando você não está cultuando a Deus. Nesses dias difíceis, que o culto seja um culto agradável a Deus, não centrado no homem, meus irmãos. Não centrado na vaidade, não centrado em nós, mas centrado na glória daquele que o eterno, daquele que satisfaz o nosso coração, daquele que faz o que? O nosso coração transbordar de alegria. Mesmo quando nós vivemos tempos difíceis, que o culto seja agradável a Ele. Mesmo que nós estejamos passando dias de lágrimas, dias de insegurança, porque Ele é a nossa segurança, porque dEle vem a nossa vitória, a nossa salvação, dEle vem a nossa esperança. Esse mês, nós celebraremos no dia 31, 507 anos da Reforma Protestante. E esse ano nós comemoramos 165 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Temos muitas tradições, e nem todas as tradições que a igreja fez são boas. Quando surgiram para atender o quê? Havia uma necessidade, porque não havia alternativas. Mas é importante o quê? Que nós não esqueçamos de uma das máximas da Reforma Protestante, que é o quê? Igreja reformada sempre reformando. Igreja reformada sempre reformando. A igreja não é um organismo estático. Nós não estamos dentro de uma camisa de força. Nós não somos nós que estabelecemos a maneira como cultuamos ao Senhor. A igreja deve caminhar como? Ouvindo à frente daquele que está à frente da igreja, aquele que conduz a igreja. Cristo Jesus, Ele diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e seguem-me. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Nós seguimos a Cristo, meus irmãos. Nós ouvimos a palavra dEle para cultuar ao nosso Deus. Caminhando para o final, por que nós falamos de trombetas? Por que nós falamos de sinais, de alertas, de perigos? Essa é a mensagem principal do Evangelho, irmãos. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essa mensagem é mais urgente que nós precisamos ouvir. Se nós não nos arrependermos verdadeiramente, o que é um aviso pode ser o que é uma realidade. O que é um alerta pode ser uma consequência que vai acabar em algo eterno. A Síria destruiu o reino do norte com fogo. Ele foi totalmente destruído. Nós vamos ver ainda. Nós vamos acabar o livro do profeta Oséias. Devemos nos lembrar dos alertas que a Bíblia nos dá e não confiarmos em nós mesmos, na nossa capacidade. Nós temos sim bons instintos, muitas vezes, uma capacidade boa, inteligência, mas toda ela vem do Senhor, não vem de nós. Israel enfrentou consequências das suas ações, ignoraram a orientação de Deus. A mensagem de Oséias é um poderoso lembrete para nós, para todas as épocas, sobre a seriedade da infidelidade espiritual e da idolatria. Devemos estar atentos a ouvir as trombetas, a advertência, e a responder com arrependimento
Nós precisamos remover aquilo que nós temos adorado, que não é Deus. Temos que tirar do nosso coração. Ainda mais semear justiça, fidelidade, confiando exclusivamente no Deus da aliança. Por quê? Porque Ele é fiel e Ele cumprirá as suas promessas. Nossos sacrifícios, a nossa adoração, a nossa oferta, hoje nós não precisamos mais trazer sacrifícios. Por quê? Porque Cristo foi o sacrifício que permitiu que nós não precisássemos mais fazer sacrifício. E é isso que nós celebramos na Santa Ceia. Cristo é a resposta definitiva para os nossos pecados, para a nossa infidelidade. Somos um povo infiel, nós pecamos, mas Ele é o cumprimento da aliança, o mediador entre Deus e os homens. Ele é a nova aliança, baseada na sua oferta redentora. Em Cristo nós podemos viver com segurança, meus irmãos. Em Cristo nós podemos ter uma vida centrada, única e exclusivamente nele, e responder o quê? A nossa certeza de vida eterna. Hoje, se você ouviu o alerta da palavra de Deus, não endureça o seu coração. Que nós possamos voltar-se para Cristo hoje. Que nós possamos nos voltar ao Deus Criador, não só o Criador, mas ao autor e ao consumador da nossa fé, o Redentor e protetor das nossas almas. Diante daquilo que você faz, você sabe que Deus pagou o preço em Cristo. Então a nossa paga é o que? É a graça. É graça, não é condenação. A retribuição que Deus nos dá é a graça. Se você confiar em Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, se você se arrepender dos seus pecados, você vai ser alcançado por essa graça transformadora de Deus. Diante dessa bênção que eu trago à memória, meus amados, que o sangue de Cristo foi pago para nos salvar. Por isso que nós celebramos a ceia do Senhor. Não importa o que você fez no passado. Se você se arrependeu e confiou sua vida a Cristo, Ele vai te salvar. Um povo que ama o Senhor não se esquece de Deus, mas traz sempre o coração à memória da graça de Deus. Que nós possamos olhar para esse amor de Deus, que nós possamos olhar para a mensagem da palavra, para a mensagem do Evangelho. O alerta nos foi dado. O caminho que nos leva ao Senhor foi aberto. Nós sabemos, irmãos, que quando a trombeta for tocada, nós, como num piscar de olhos, iremos aos céus, ao encontro nos ares com Cristo, para tão grande e poderosa salvação. E aquele que está em Cristo não entra em juízo. Que amor maravilhoso que Deus deixa para nós, meus irmãos. Que nós estejamos o quê? Preparados para a volta de Cristo. Que Deus nos abençoe, irmãos.